Nosso vídeo de toda terça-feira. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Eu sou a Shen, eu sou publicitária, mentora comportamental e energética para empreendedores, empreendedoras e trago também muito do marketing, da experiência que eu tenho de publicidade de comunicação, marketing digital para esses empreendedores também lá na outra rede. E também tenho me colocado aqui para também trazer conteúdo sobre esses assuntos, sobre marketing, espiritualidade, esse universo que eu sou, de vários assuntos diferentes. E hoje eu queria falar sobre burnout. Ó, como é diferente? Vou falar sobre burnout aqui com vocês. Estou gravando aqui um pouquinho mais cedo, com o pôr do sol. Tem uma luz aqui, mas deixei apagadinho aqui, então pode ser que o ambiente fique um pouco escuro. Mas vamos lá. O que que eu queria falar sobre burnout com vocês? Esse período de junho, julho, é o período em que eu vivi o burnout, há exatamente quase 5 anos atrás, que foi lá em 2020. Então, ali em 2020, entre junho e julho, eu tive um processo de burnout, passei por ele. Então, eu estava em casa, trabalhando lá no meio da pandemia, do isolamento social, horas e horas trabalhando direto, que a gente já não tinha muito limite quando estava no ambiente físico. Imagina em casa, agência de publicidade, trabalhando em casa. A gente tinha hora para começar, 9. E infinito e além, até de madrugada. E se a sua gestora era surtadinha também, aí é que ia. Então, trabalhava muito nessa época. A gente ia praticamente todos os dias até meia-noite, 11 horas, 10 horas, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã estava recebendo mensagem, 8 horas da manhã já tinha mensagem. Era bem insano. Então, nesse período aí eu passei mal numa semana, depois passei mal na outra semana. Durante meses eu já vinha sentindo uma dor muito forte na nuca, meses assim, sentindo uma dor, mas estava deixando. Aí sentia um certo cansaço, sabe aquele cansaço do corpo? Parece que você fez exercício físico todo dia, mas na verdade você não fez, você só está com o corpo muito cansada. Eu vivia sempre cansada. Tudo doía, o corpo doía, tudo doía. É, e aí um dia eu passei mal, não foi tão ruim assim, uma dor de cabeça, uma palpitação, mas deixei. Exatamente uma semana depois, e certinho, eu realmente passei mal. Eu estava trabalhando, sentada numa reunião, e aí eu comecei a sentir o meu corpo formigar, 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 e eu não estava com a perna para cima, assim, né? Eu estava normal. Botei o pé no chão, fiquei em pé. A reunião estava com a câmera fechada, fiquei em pé, comecei a balançar o pé, comecei a balançar a mão, porque estava sentindo as mãos também formigando, e balançando, achando, né, que era algo que ia passar, e não passava. Começou a bater um desespero, né? Meu coração estava batendo muito forte e não era crise de ansiedade, era assim um nível mais forte. E aí eu virei pro meu, na época, namorado e falei para ele, meu noivo, fui lá, bati no quarto que ele estava trabalhando também e falei, olha, tá estranho isso aqui, tô passando mal, não sei o que que é. Aí falei com meus familiares, eles falaram, vê se na farmácia mede pressão. E aí meu namorado, meu noivo falou, não, nós vamos direto para o hospital. Cheguei no hospital, minha pressão estava praticamente, eu não me recordo certinho, mas tipo 20/10, 20/21. Isso depois da triagem, né? Depois que eles realmente mediram, né? Depois que você chega, que você espera, que você faz a triagem, aí mede, e aí mediram, tava essa numeração, aí colocaram lá como um amarelo, não lembro, que era tipo uma média prioridade, e aí depois eu fui para medicação, e na medicação eu fiquei ali esperando, tomei uma, tomei duas, não baixava, a pressão realmente estava muito alta. Aí ali mesmo eu fiz exame de sangue, fiz outras coisas, tava, eu não lembro agora também. Eu realmente tenho poucas memórias de detalhe desse dia. Também é uma informação importante. Algumas coisas deu uma apagadinha. Data que aconteceu, como exatamente aconteceu, o que que eu estava pensando na hora, ou o que que era o assunto da reunião.
Não me recordo. Tem várias coisas desse período, e não apenas desse dia, mas desse período pós o burnout, que eu realmente, a minha mente fez um pim, fechou. Ela deu uma apagada. E aí, beleza, tá, Shen, mas todo mundo passa pelo burnout, tá tudo bem, né? Normal. A questão é que burnout não é o dia que você passa mal, não é aquele pico. É o pico e o vale. É como você vai ficar depois, como é que você vai estar depois. E o pós o burnout, eu fiz vários exames de sangue, porque os médicos falaram: nossa, você é muito nova para estar dessa forma aqui, esse pico de pressão. E aí fiz vários exames, fiz ressonância, fiz eco, fiz vários. Um deles foi o de leucemia, que as taxas de sangue estavam muito alteradas. O... Eu falei num desses vídeos aqui, inclusive. O cardiologista olhou, mandou ir para um hematologista, fui lá, fiz o exame da medula e aí deu negativo, né? Então, esse, né, foi por aí. Mas aí tem outras partes. Quais as outras partes que ninguém fala? Muitas vezes. O vale do burnout é como você fica depois. É a sua mente reagindo àquilo tudo. Então, aquela sensação de que do que eu sabia fazer, do que eu dava conta de fazer, é como se tivesse apagado da minha mente. É como se tivesse, não sabia. Ia fazer um relatório? Não sabia. Ia pegar um arquivo, um Excel, algo que era tão comum, uma apresentação? Não sabia. Às vezes eu conseguia fazer quando eu me forçava muito, e chorando, me torturando, sofrendo. Aí eu fazia. Mas se eu parasse aqui, tenho que isso aqui para fazer, eu não conseguia enfrentar aquela tarefa. Não conseguia olhar para ela. Eu não lembrava como fazer. Não lembrava. E isso é terrível. Então eu não gosto de normalizar ter burnout, eu não gosto de achar bonitinho, não gosto de romantizar, eu não, eu acho terrível você passar por uma situação em que a sua mente apaga, que ela dá um pane. Isso não é normal. Não deveria ser normalizado. E é por isso que eu realmente mudei muito meu estilo de vida, eu mudei muito quem eu era, quem eu sou, eu mudei muito as pessoas que eu suporto, que eu aceito, que eu permito entrarem na minha vida, eu mudei muito. E esse vídeo aqui, eu queria falar, eu decidi falar sobre ele, primeiro por causa da época, né, não por acaso, e esses dias eu vi dois conteúdos que me chamaram a atenção. Um conteúdo que foi de uma pessoa bem holística, né? E como vocês sabem, eu também falo de bastante coisas holísticas, mas eu sou muito realista, eu sou muito pé no chão. Eu sei o que que é o assunto holístico, eu sei o que que é o complemento de todos eles. Eu não fico trazendo tudo aos olhos, à luz da espiritualidade somente, né? A espiritualidade existe. Mas nós estamos aqui na Terra, vida palpável, vida real. Quem sofre aqui somos nós, é a gente que tem que dar conta de tudo, do nosso mental, do nosso emocional. Então, eu sou muito realista. E eu tinha visto um post de uma pessoa muito holística falando de transição de carreira e falando assim: será que o burnout não é apenas um chamado da sua alma para viver uma mudança, para viver algo diferente? E quando eu olhei, eu falei: nossa, eu entendi você, mas eu, enquanto uma pessoa de marketing, entendi o que você quis fazer com essa copy. Mas, enquanto um ser humano e alguém que inclusive passou pelo burnout, essa é uma péssima de uma copy, porque assim minimiza o que a pessoa viveu. E não é para a gente minimizar o que a gente viveu. Nem nós mesmos e nem as pessoas ao nosso redor deveriam minimizar o impacto disso. Porque se a gente minimiza, a gente permite que aconteça o tempo todo. A gente começa a não ter limites, né, do que é a nossa essência, do que é o nosso espaço, do que é você trabalhar, mas ter limites que respeitem o seu corpo físico, que respeitem o seu emocional, né? Você tem que ter respeito por si própria, por seu corpo, porque às vezes você não vai morrer por causa do burnout, mas você vai ter sequelas. E as sequelas que muitas pessoas não falam, às vezes é um infarto que começou no burnout.
Às vezes a sequela é uma doença realmente grave, às vezes a sequela são coisas muito piores, às vezes é você perder o emprego e ficar sem nada, com a mão na frente e outra atrás, que foi o que eu fiz, que simplesmente pedi para sair. Então, não é minimizar. E aí eu vi esse post, beleza, olhei, não gostei muito, e depois eu vi no LinkedIn uma pessoa de RH de uma empresa, uma agência de marketing digital aí dessas de franquia, achando que ia, não sei, eu acho que ele achou que ia arrasar com aquele conteúdo, falando que a culpa é da pessoa, que o burnout acontece porque as pessoas não se alimentam direito, não dormem direito, as pessoas comem muita gordura, comem muita besteira, não fazem exercício físico, não fazem uma terapia, não busca ler um livro, não trabalha a mentalidade, e aí depois querem culpar a empresa. E aí eu achei muito interessante, porque muitas pessoas foram lá foram lá comentar que às vezes eram atletas e passaram por burnout, às vezes tinham uma saúde perfeita e passaram por burnout. Então, não tem uma regra, quem vai passar, quem não vai passar. Hoje, quando eu olho para trás e com o meu olhar de, ai, gente, putz, é por isso que eu estou percebendo que a minha câmera, ela está fraca, porque eu não botei a danada da câmera. Ai, esse vídeo vai assim mesmo, viu? Esse vídeo vai assim mesmo, porque eu não vou. Eu já falei aqui, a minha proposta para esse canal é realmente não fazer muita. Ah, por isso que eu tô olhando, eu tô sem óculos, gente. Por isso que eu estou olhando, eu tô estranhando que não tá claro. É a câmera, é a câmera. É que hoje. Deixa eu até mudar a luz aqui que fica melhor assim. Vocês perceberam, né? O cérebrozinho aqui não é burnout. Fazendo uma piadinha aqui com o assunto para aproveitar, não é. Então, é, e aí eu achei interessante. Hoje, quando eu olho para trás, voltando para o assunto aqui, eu só não estou entendendo ainda essa iluminação. Eu realmente tenho falado para vocês que essa proposta com o YouTube é sem editar, é ser bem um papo. Quem sabe um dia eu tenha paciência para editar, mas eu não tenho muito tempo para isso. Então, hoje, quando eu olho para trás, enquanto uma pessoa mentora comportamental e energética, então eu entendo as feridas emocionais de temperamentos, quais são os nossos temperamentos, é, o que que bloqueia, o que que abafa o nosso temperamento. Tá me incomodando essa luz. Mas vai ficar assim, não vai. Quando eu olho para trás, eu sei que, de fato, quem eu era permitia também muito dos abusos. Os abusos que o ambiente causava, que eu causava, a minha vida também. Então, quando a gente se conhece, a gente também percebe quais são os nossos valores, o que que a gente vai permitir, o que que a gente não vai permitir, o que que é importante que aconteça para cortar, quais são as falas que a gente vai ter, para a gente não precisar passar né, por um burnout, por um abuso profissional e assim por diante. Essa luz está me incomodando, mas bora lá. Então, eu queria falar com vocês sobre esse assunto, porque eu vejo tanto gente que passa. E às vezes a pessoa está no mercado profissional, no CLT, numa empresa, e a pessoa ignora, e às vezes tem mais de um burnout e ela ignora e não toma nenhuma mudança, mudança em relação à profissão, mudança em relação às próprias atitudes. E sim, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu sei que tem responsabilidade de ambos os lados. Ninguém é vítima. Uma vítima sempre vai ter um algoz. E o algoz, eles também, em muitos casos,
em muitos casos, não é generalizando e não é em tudo, o algoz ele consegue vitimizar o outro, né? Tornar o outro, colocar nesse lugar, abusar, realmente dominar, porque existiu ali uma relação de dominância e dominador. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que o comportamento, que as feridas que eu tinha de infância impactavam, fato. Mas, do outro lado, do lado corporativo, também, né? Temos muitos históricos. Inclusive, na época, muita gente da empresa tinha burnout. E pessoas também, algumas pessoas também foram radicais, como eu fui. Eu lembro que teve duas pessoas de criação que foram para o hospital e que de lá mesmo falaram: não volto, não volto, não volto, não volto. Também pararam, né? Travaram. Realmente foram radicais. Não sei se elas voltaram ou não depois de um tempo, mas já não me cabe. Mas é muito importante a gente se conhecer, a gente se entender. Qual é o seu temperamento? Como você funciona? Você é uma pessoa colérica que está num ambiente que ela não pode falar, que ela não pode verbalizar o pensamento dela, que ela não pode se expressar, que ela tem que ser 100% liderada e ela não pode nem ter o espaço ali de trocar com um líder, vai incomodar, vai doer, né? Um ambiente muito controlador, um ambiente muito fechado, um ambiente que ela tem que estar podadinha, vai doer. Se é uma pessoa fleumática, né? Então exigindo que você tem que ter correria, que você tem que ter agilidade, que você tem que sair falando, que você tem que ser boa vendedora, e você tem que apresentar, e você não desenvolveu isso, vai doer. Então, saber o seu temperamento é muito importante. Hoje eu faço análise de temperamento para as empreendedoras que entram em mentoria. Porque antes de falar de marketing, antes de falar de produto, antes de falar, você tem que ir lá criar conteúdo, tem aqui seu plano de conteúdo, vender isso, isso, isso. Antes disso, a gente tem que saber quem a gente é. Então, a gente faz análise de temperamento, a gente olha para dentro, a gente faz análise de feridas, quais são as feridas emocionais, né, que tem ali desde a nossa infância, a- é, o, é, o, é a vergonha que você passou, né, a ferida da humilhação, alguma situação de vergonha, de humilhação, de ter sido exposta a um público, a uma zoeira, né, a um deboche, é uma ferida da rejeição, é a ferida do abandono. Então, quais situações você viveu que a gente precisa olhar lá para trás, precisa desbloquear para que hoje você olhe diferente? E isso eu vejo que quem empreende tem mais essa visão de ir lá e se autoconhecer, porque sabe que isso vai refletir no resultado da vida, no resultado das vendas, na forma de se colocar, de criar conteúdo. Mas quem não empreende, quem está no CLT, e aí eu sim vou falar essa parte que realmente é importante. Tem muita gente que acha que é obrigação da empresa pagar os cursos de desenvolvimento, pagar os cursos de treinamento pessoal, e tem, às vezes, a sorte de estarem em empresas que pagam esses cursos. Eu entrei nesse caminho do autoconhecimento, em parte também, porque em algumas das empresas que eu participei, tinha treinamento de liderança, tinha treinamento de autodesenvolvimento, e aí eu gostava, e eu sempre gostei de participar, mas eu conhecia muita gente que não gostava de participar, tinha raiva de participar, que achava que era, ó, participar, né? Tipo, meu tempo de vida aqui está sendo desperdiçado. Então, independente se a empresa vai pagar ou não um treinamento desses, você, enquanto pessoa, enquanto profissional, que pode, nesse momento, estar nessa empresa, em outro momento, estar em outra empresa, e depois pode até estar abrindo a sua própria empresa, como foi o meu caso, você o mais interessado em se autodesenvolver. Então, também é importante entender seu temperamento, entender sobre suas feridas, buscar.
fazer mudanças no seu comportamento, no seu estilo de vida, nos seus planos de meta, nas suas metas, né, nos seus sonhos. Então, às vezes, você vai adiando o plano, adiando meta atrás de meta. Ah, esse era o ano para comprar carro, vou deixar para o ano que vem, porque não consegui. Ah, esse era o ano para fazer a pós, vou deixar para o ano que vem, porque eu não consegui. Por que que não conseguiu, né? O que que aconteceu? Quais atitudes você teve? Que planos você colocou em prática para ir atrás desse carro, para comprar esse carro? Então, é muito importante de você buscar por você mesmo, independente da profissão, independente do se é para a empresa que você está agora ou para a próxima empresa. E empreendedores também é muito importante para você, para as suas relações pessoais. Hoje eu tenho muita certeza das pessoas que eu permito e que eu não permito estarem mais na minha vida. Das pessoas que eu olho e eu falo, com frequência eu não encontro essa galera aqui, não. Com frequência eu não encontro esse tipo de pessoa aqui, não. Encontro de vez em quando para um café, mas com frequência, esse estilo de vida não é meu. E você precisa saber quem é você. Quem você, como você se preenche. Depois que eu vivi o burnout, depois que eu comecei a empreender, eu me descobri sozinha, de forma solitária, estando mais sozinha, percebi o quem é Shindailen, quem sou eu, né? Quais são realmente os meus gostos, gostos diferentes, né, dos gostos de colegas, dos gostos de amigos, dos gostos de quem eu convivia muito. Então, ir para dentro, se aprofundar é muito importante. Isso evita que você passe por um burnout novamente. Isso evita que você repita, situações de abuso. Isso permite que você, isso evita que você atraia pessoas, igual eu acabei de falar, né, para serem os seus algozes. Ah, que eu sou a vítima. E aí tem um algoz. Mas qual abertura eu dei? E em quais relações, às vezes, eu sou o algoz? Qual é a relação onde eu sou a pessoa que abusa, que manda, que é mandão, que tá ali além até? Porque às vezes a gente só se vê como vítima, né? E o outro lado? Com uma relação, às vezes você está num papel, em outra relação, às vezes você está em outro papel, assim é a vida. Saber sair desses extremos e encontrar o seu lugar também faz parte da sua vida. E são poucas as pessoas que fazem isso por iniciativa própria. Né? Várias outras pessoas vão fazer igual eu fiz, depois de um problema de saúde, de uma doença, vão mudar de vida. Mas às vezes a gente também não precisa passar pela situação para poder mudar. A gente pode ir mudando aos pouquinhos e implementando novos comportamentos, novos conhecimentos, fazer uma análise de temperamento, conhecer sobre você. Percebe que está se sentindo muito cansado? O que que você faz de diferente? Percebe que você está dizendo muito sim para um chefe, para uma equipe, ou que as pessoas estão passando muito por cima de você e você está doido para falar, você fica tendo conversas mentais. Ah, porque se a pessoa vier falar tal coisa comigo, então eu vou falar isso, 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 isso. Mas por que que a conversa está só no mental? Por que que você não racionaliza isso? Vê como que vai falar e vai lá e conversa com a pessoa. Quem fica muito na ruminação mental, na conversa mental, uma hora vai explodir com uma panela de pressão. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre isso, sobre o burnout, sobre trazer o exemplo do que eu vivi, porque muitas pessoas acham que isso é comum, acham que, eu passei, né? Aí, tive um burnout esse ano de novo, e tal. Beleza, é o que você quer ter todo ano? Eu empreendo e todo empreendedor tem um burnout, tá bom? Você? Você. Porque, como eu falei, burnout não é só o pico, ele é o vale, ele é o pós, ele é a consequência. E como fica o seu corpo?
no pós. Eu, por exemplo, me tornei hipertensa, né? Descobri a hipertensão. Ela, até então, eu não tinha ali, ela não tinha despertado no meu corpinho. Corpinho não tinha pressão alta. E aí o corpinho descobriu que não é apenas a pressão alta, é hipertensão. Ah, é genético, Shen. Uma hora poderia acontecer, uma hora poderia acontecer. Talvez se eu não tivesse passado, poderia não acontecer daquela forma. Eu só teria realmente lá para os 40 e poucos, 50 anos. Mas não, com 30 e poucos. Na verdade, com 29. Então, pensem sobre isso. Olhem para vocês. Olhem para o que vocês estão dedicando de tempo para a própria vida, que vocês estão gastando de tempo em situações de abuso, em situações que estão se repetindo. Às vezes vocês estão acostumando a tratar do corpo emocional, físico, espiritual, com muita. Não tenho tempo. Às vezes vocês estão convivendo com pessoas que estão olhando para o burnout que vocês viveram, né? Quem que viveu, e estão falando, ai, para de ficar falando desse assunto, já deu, como eu já vi gente falando. Então, o que que vocês estão buscando para a própria vida? Seja quem empreende, seja quem está no CLT, o que que vocês estão permitindo cair repetindo atrás, né? Toda vez repetir a mesma história. Então, era isso que eu queria falar. Hoje não é sobre marketing, não é sobre negócios, mas também é. Se você interpretar nas entrelinhas, você vai ver que é. Você vai ver que eu também estou falando de negócios, tá? E se você gostou desse assunto, me acompanha lá na outra rede. O nome tá aqui embaixo. E curte esse vídeo também. Manda às vezes para. Manda aí para alguma amiga, para alguém que às vezes está passando por um processo de resgate pós-burnout. O que eu acho interessante, eu gostaria de falar, né? Eu realmente, quando eu sinto meu corpo dar uma panezinha, eu paro para refletir o que que eu estou repetindo e onde eu estou deixando de lado alguma coisa. Então, qual é o padrão que voltou? Ah, eu estou trabalhando muito, padrão, parar de fazer exercício. Ah, eu estou trabalhando muito, padrão, comer mal. Aí eu reparo. Eu já, opa, ligo o alerta. Pá, pá, pá. E eu ligo o alerta muito antes de qualquer coisa. Ano após ano, eu fui descobrindo quais são os alertas do meu corpo, quais são os gatilhos da minha mente, quais são as pessoas que eu permito, as pessoas que eu não permito, o que que eu converso com essa pessoa, o que que eu converso com aquela outra pessoa, quais são os assuntos, com quem eu realmente me abro para falar como eu realmente me sinto, não é para todo mundo. Então, quem está passando por isso, né, saiba. A vida pode ser muito melhor, mas também se você fizer mudanças na sua vida. Se você achar que é só mais um burnout, tá tudo bem também, então segue aí a vida.